porque isso aqui pode ser o diferencial entre você dar certo ou não nesse mercado. Quanto que você acha que custa manter um profissional 100% dentro de uma empresa? Você já parou para avaliar qual que é o custo da terceirização de uma mão de obra? Eu trago isso aqui para vocês hoje porque é um gargalo que eu vejo em muitos clientes. Muita gente pensa em terceirizar a mão de obra colocando markup em cima de salário de funcionário. E isso é um problema absurdo. Eu falo um problema absurdo mesmo porque a maioria das empresas que trabalham com terceirização de mão de obra não tem noção de como formar o preço na hora de entregar um profissional para outra empresa. E isso não é somente na terceirização de mão de obra full time, não. Se você tem uma empresa de consultoria, tem um serviço de advocacia, tem uma empresa de prestação de serviço no geral, quanto custa a hora do seu profissional? Quanto custa manter um profissional como prestação de serviço em outra empresa? Quando você trabalha com pessoas, prestação de serviço, você já tem N gargalos. Você não pode ter estoque, porque você não guarda mão de obra, você não guarda a hora ociosa. O seu preço ele tem que ser muito bem trabalhado e muito bem organizado. Então, seguindo essa linha, já mostramos aqui anteriormente o gargalo que é a precificação do markup. Eu provei aqui no YouTube que um markup de 3,7, ou seja, você compra uma mercadoria por R$100, vende ela a 370 e eu provo que a lucratividade disso pode ser apenas 10%. Quando a gente fala de preço, a gente fala de estratégia. Quando a gente fala de estratégia, a gente está falando de gestão de empresas. E é isso que eu quero trazer aqui para você. Como que você faz uma precificação decente quando a gente está falando de hora homem, quando a gente está falando de terceirização de mão de obra. E isso aqui é uma entrada desse assunto. Eu vou trazer uma visão. Vamos avaliar aqui agora a precificação de uma forma simples, estruturada, mas com base numérica, com estratégia, com uma visão completa da realidade de uma empresa. Eu vou trazer um profissional aqui que com um custo de salário, por exemplo, de R$5.000, que na hora que a gente trata isso de forma mais estruturada e detalhada, para eu poder revender esse profissional com hora homem ou full time em uma operação, eu teria que faturar mais de R$20.000 para conseguir ter uma margem de 10%. Ou seja, eu vou faturar R$20.000, vou ter um profissional que me custa 5, mas na realidade a empresa vai ficar com 2 ou R$4.000 de margem para ela poder reinvestir, para ela poder manter o negócio. Então, vamos ver isso aqui na prática, aqui na tela? Vamos primeiro entender a composição desse cenário. O que eu estou fazendo aqui? Eu peguei um salário de R$5.000. Em cima desse salário de 5.000, o que eu tenho que pagar para o cara? Férias e 13º. Férias aqui, se é terceirização de mão de obra, o que eu faço? Nas férias, eu tenho que pagar 1/3 do profissional e eu ainda tenho que ter outro profissional dentro da empresa cobrir essas férias. Então, eu tenho que considerar como custo de férias 1,33. Depois, 1/12 de 13º, ou seja, todos os meses que o cara trabalhar na sua empresa, você já está devendo para ele 1/12 de 13º e 1/12 de férias mais 1/3. Custo total aqui, 5.970. 35% de encargos, baseando aqui em 27,5% de FGTS e 8%, mais ou menos aqui, 27% de INSS, 8% de FGTS. Beleza. Ah, Carlos, mas eu gosto de trabalhar de forma estruturada e se a pessoa quiser sair da empresa, eu quero ter a possibilidade de demitir ela a qualquer momento, mais 4% de multa de FGTS. Então eu teria que colocar aqui 39% de encargos. Estou onerando demais? Não, isso aqui é realidade, gente. 27,5% você paga sempre em qualquer profissional, no mínimo. Se, dependendo da área, se você estiver falando de uma área mais complexa, facilities, uma área que tem risco, isso aqui chega a 29%. Se eu colocar mais 12% de FGTS, porque você precisa ter a possibilidade de rescindir com qualquer profissional a qualquer momento, pagando a multa. Porque se você terceiriza serviço e o seu cliente vai lá e te demite de uma hora para outra, você vai ter que pagar a multa desse profissional de FGTS. Então, 39%. Encargos sobre esses 5.900, R$2.300. Plano de saúde, estou colocando aqui uma média, realidade mais por resultado. Mas vamos colocar que você quer ter um plano de saúde, é uma empresa maior, um plano de saúde mais sofisticado, R$450 plano de saúde. Ajuda de custo, alimentação e transporte, depende da empresa. Se você tiver alimentação e transporte que gira em torno de R$1.200, que seria ali um transporte na faixa de 400, dependendo do cenário, e uma alimentação na casa de R$500, e você coloca mais uma bonificação, porque o cara está em campo, se eu estiver falando de terceirização de mão de obra. 1.200. Total de benefício, até agora, 1.650. Só o custo desse profissional aqui, até esse momento, já deu R$10.400. Mas na mão do cara está chegando 5.000. Com descontos de IR e INSS, esse cara está pegando talvez R$4.000 líquido, mais os benefícios e tudo isso.
mas o custo dele para a empresa já é 10 mil reais. Agora, vamos colocar que a empresa vai ter um lucro de 10% em cima dessa operação. E essa empresa vai gastar 20% de tudo que ela fatura em despesas indiretas. O que é despesas indiretas? Administrativo, compras, financeiro, estrutura, água, luz, telefone, aluguel. Ah, é alto? Pensa no seguinte cenário, uma empresa que fatura 500 mil reais. Você acha que ela paga menos do que 100 mil ali em toda a estrutura interna dela? Você acha que tem alguma possibilidade de uma empresa de médio porte que está faturando 500 mil pagar menos do que 100 mil reais? Só de aluguel vai 20 mil aqui. Você coloca mais água, luz, internet, telefone, você já está chegando aqui nos 30 mil. Dependendo do time que você tem, se tiver veículo, essas coisas. Então, isso aqui é 20%. Vamos ser bem gentil, vamos pegar uma empresa que fatura aqui em torno de 300 mil reais por mês e vamos falar que ela com 20% tem 60 mil reais. Só de aluguel já foi 20 mil. Esses 20% de despesa indireta aqui não é muito. Mas vamos diminuir ele um pouco aqui ainda. Vamos colocar 15% de despesa indireta. Vamos colocar 15% de tributo. Depende do cenário. Um simples, 15%. Lucro presumido pode chegar uns 16%, depende da situação da empresa. Custo desse profissional até esse momento, 17 mil reais. Vamos colocar que esse cara tem que carregar uma caixa de ferramenta estruturada, ou ele tem um notebook, algo do tipo. Eu estou falando mais para a realidade, para o resultado aqui, tá, gente? 6 mil reais um notebook, 400 reais um fone de ouvido. Se os dois durarem 36 meses, eu tô feliz, tá? 177 reais por mês. Aviso prévio, você vai ter que dar um aviso para esse cara. Aviso prévio, eu tô considerando o quê? Toda a parte de salário que ele vai ter, mais um terço de férias, mais um terço de 13º, mais os encargos sobre esse aviso. Aviso prévio do cara, 8 mil reais. 18 meses desse cara na empresa, ou seja, a cada mês eu tenho 18avos de aviso prévio. Custo dessa operação aqui até agora, 18 mil reais praticamente. Ou seja, um cara que te custa 5 mil reais para você vender ele, é por pelo menos 18 mil fixo por mês. E se você colocar esse profissional mais barato, que ele tem aqui um profissional de 4 mil, quando você coloca um profissional mais barato, você pode reduzir o preço da operação, mas você não dilui benefício. Então, acaba ficando mais discrepante ainda. E pense por um lado, você acha que eu, como profissional, como gestor de uma empresa, eu posso ter um lucro? Isso aqui, vamos traduzir isso aqui é lucro. Você acha que eu posso ter um lucro que vai ser destinado a reinvestir na operação? Eu tenho que pagar bônus, eu tenho que comprar equipamento, eu tenho que ter segurança financeira para a operação. Eu posso ter um lucro menor do que o governo, do que eu pago de imposto? Ou seja, eu pago 10%, 15% de imposto em cima de tudo que eu faturo e eu só fico com 10%. Se eu coloco 15% de imposto aqui, esse profissional que me custa 4 mil reais, se eu vendo ele por 16 mil, eu só estou tendo 15% de lucratividade. Então, isso aqui é o cenário de precificação real de uma operação. Vamos entender agora quanto custa a hora homem desse cara? Hora homem, ela tem que ser muito bem planejada. Vamos voltar aqui para o profissional de 5 mil reais. Vamos voltar para um cenário que é onde eu trabalho, aí cada um com a sua estratégia. Eu estimo 20% de lucro, que é a realidade que eu preciso, para reinvestir, montar sede, estruturar, fazer marketing, investir em ads, tudo isso. Por mais que hoje a gente ainda não invista, a gente vai investir. 21 mil reais que me custa um profissional para eu poder ter 20% de margem para reinvestimento, marketing, tudo isso, eu preciso faturar pelo menos 20 mil reais com isso. Quanto custa a hora desse profissional? Como é que eu faço cálculo de hora? Começo por hora dia. O meu dia aqui é dividido em 2 grupos de 4 horas. 4 horas na parte da manhã, 4 horas na parte da tarde. Então eu tenho 2 grupos de horas. O profissional, ele não consegue trabalhar todos os dias da semana, porque ele tem que estar dentro do escritório, tem o dia da semana, um dia na semana à tarde, que é a sexta-feira, ele está aqui dentro para estudar. Ele tem a situação em que eu tenho a reunião mensal, que ele fica um dia inteiro parado para planejamento. Então, eu considero que esse cara pode trabalhar 4 dias inteiros na semana, vezes 4 dias. Quantas horas eu tenho por semana? 32 horas por semana. Quantas semanas eu tenho no ano? 52 semanas, dividido por 12 meses. 4,3 semanas por mês. Quantas horas úteis eu tenho de um profissional? 140 horas. Sabe qual é o problema disso aqui? Se você for na legislação no contrato desse cara, ele está trabalhando 220 horas mês. Se eu pegasse 21 mil dividido por 220 horas, eu teria R$ 97 reais a hora homem. Se eu pego 21 mil e divido pela realidade do meu negócio, eu tenho R$ 154 reais a hora homem. Se eu pego esse cara e coloco ele para trabalhar no cliente vezes 4 horas, coloco esse cara 4 semanas, 4,33 semanas trabalhando no cliente por mês, 2.600. Se eu coloco isso aqui vezes 2 consultores, 5.600 reais. Se eu pego isso aqui e coloco mais a hora do gestor que está lá dentro do projeto, mais analista de projeto e tudo isso, basicamente, isso aqui começa a ficar cada vez mais escalável. Eu vou chegar em 5, 10, 15, 20 mil reais. Então a precificação ela é muito estratégica. Essa parte de baixo eu mostrei apenas para vocês verem o impacto disso aqui. Primeiro passo, vamos andar antes de correr. O básico bem feito. Precifica seu negócio. Entenda a realidade dele. O que a gente precisa entender? Quando eu falo de consultoria, eu estou falando de hora homem, eu tenho ali 132 horas.
um gargalo está ali. Eu preciso saber quantas horas eu tenho disponível. Se eu estou falando de facilities, que eu estou falando ali do cara que está fazendo uma prestação de serviço full time, eu tenho que considerar que, se for, aí depende, entre mulher e homem a gente tem que fazer uma média, mas eu tenho licença maternidade e licença paternidade, média de mercado. Eu tenho quantos meses, dia por ano, esse cara vai ficar doente, que ele vai ter que faltar, que ele vai ter um atestado, que ele vai ter um feriado. Então eu tenho que somar todos esses fatores e ver quanto que isso me custa em dias e aplicar, que eu tenho que colocar um profissional lá com férias, 13º e todos esses benefícios. Isso vai gerando uma necessidade de uma precificação cada vez mais estratégica. Então se você trabalha com hora homem, prestação de serviço, terceirização, facilities ou qualquer coisa do tipo, esse tipo de análise é extremamente essencial para o seu negócio. E não é pegar a média de mercado simplesmente, é pegar a média da sua empresa, porque aí você fica mais estratégico para você conseguir precificar melhor, ser pontual e negociar com o seu cliente. Preço é estratégia. É o preço que vai fazer a diferença em muitas coisas que você vai tentar vender. O cliente pode gostar o máximo possível de você. Se o seu preço estiver muito distorcido de mercado, você vai ter mais dificuldade de argumentar na hora de vender. Se você tem uma tabela bem feita, você consegue quebrar essa objeção. Então, entenda primeiro essa tabela, olha para o seu financeiro, avalie o seu negócio, entenda a realidade dele e precifique. Se você tiver dificuldade com isso, contrate uma consultoria. Se achar interessante, você pode procurar a gente para te ajudar. Você pode entrar em contato pelo nosso site, pelo Instagram, pelo LinkedIn, tem várias formas. Mas não deixe de fazer isso. Não deixe de olhar de forma estratégica para essa necessidade do seu negócio, porque isso aqui pode ser o diferencial entre você dar certo ou não nesse mercado. Eu vou ficando por aqui. Esse vídeo é um vídeo mais curto, mais rápido, só para dar uma noção para vocês sobre essa questão de precificação. Se vocês acharem interessante avaliar essa precificação de forma mais detalhada, deixa aqui nos comentários. Fala o que você tem de dúvida, o que pode acontecer na sua operação, que eu faço um outro vídeo com precificação mais detalhado, dando todas essas nuances de falta, licença e tudo isso para o dia a dia do negócio de vocês. Eu vou ficando por aqui, agradeço quem ficou no vídeo até agora. Não se esquece de dar o like, se você gostou do vídeo, de se inscrever no canal e marcar o sininho para você poder receber as notificações. E se você quiser ver um pouco mais do nosso dia a dia, da nossa operação funcionando ali no dia a dia de forma mais dinâmica, segue a gente nas redes sociais. Carlos Pires Consultor, ou Pro Resultado, ou Resultado em Foco, em todas as redes. Muito obrigado e até o próximo.